Abra sua Bíblia comigo, lá em Gênesis, capítulo 2, versículo apenas o verso 24. Meus amados irmãos e irmãs, eu tenho falado aqui no mês de maio sobre a família. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre isso. E eu quero nessa noite, o tema da minha mensagem é o preceito do Senhor sobre o casamento. Os valores que Deus tem para o casamento. Os preceitos, as leis do Senhor para o casamento. Existem muitos preceitos, mas hoje eu quero estabelecer aqui com você apenas alguns dos preceitos que o Senhor tem sobre o casamento. E que infelizmente eu percebo muita gente tem perdido esses valores, não apenas na sociedade, mas para escândalo do céu. Até dentro da igreja, algumas pessoas estão perdendo os preceitos e os valores que o Senhor tem sobre o casamento. E você e eu precisamos estar atentos àquilo que a palavra do Senhor nos orienta, não aquilo que a sociedade diz, não aquilo que as leis da sociedade humana aprovam, não aquilo que os nossos parentes, amigos e pessoas que admiramos costumam dizer por aí. Essas coisas não têm o mesmo valor, o mesmo peso que tem as Escrituras sagradas. Então veja, Gênesis 2, 24. A palavra do Senhor diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém. Nós vamos orar assentados, feche os seus olhos. Pai querido, nós te damos graças, ó Deus, como temos feito aqui constantemente, pela oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos dá, de estarmos diante da Tua Palavra. E nós te pedimos, Espírito Santo, que nessa hora, mais uma vez, meu Pai, pela Tua graça, pela Tua generosidade, pela Tua bondade, o Senhor possa ministrar ao nosso coração a Tua vontade, a revelação da Tua Palavra. O Senhor é aquele que dá vida, o Senhor é aquele que nos convence também do pecado, da justiça e do juízo. Então que nesta noite, Espírito Santo, o Senhor possa com toda a liberdade se manifestar com poder no nosso meio, quebrando as cadeias, rompendo os grilhões, pondo em liberdade, transformando a nossa mente, renovando a nossa mente e transformando o nosso coração. Nós oramos pedindo a Tua intervenção e a Tua intercessão nessa hora, em nome de Jesus, amém. O preceito do Senhor sobre o casamento. Bom, você que é solteiro, fala: pastor, então esse negócio hoje da minha pregação podia levantar e ir embora para casa porque não tem nada para mim. Pelo contrário, eu venho insistindo com quem é solteiro quando eu falo sobre casamento, o seguinte: que você, quando ouve uma mensagem sobre família e sobre casamento, sendo você solteiro, viúvo ou divorciado, que você então possa pegar essa palavra que você está ouvindo e colocá-la num reservatório de fé, para que no momento certo, para que no momento adequado, você possa aplicar isso à sua vida. Nós temos despensa na nossa casa, colocamos lá o arroz, o feijão, para que quando aquele que está lá na vasilha acabar, a gente possa recorrer a ele. E por que não na fé? Na fé você precisa ter uma despensa, aonde você possa recorrer a ela, para poder então se fortalecer naqueles momentos em que a ausência está presente. A ausência se faz. Agora preste atenção, a palavra de Deus nos revela que o casamento, ele é uma instituição divina. Veja, a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher e ordenou que eles se casassem, que dos dois se tornasse uma só carne. Deus instituiu o casamento para a sua glória, para a sua felicidade, para a felicidade do ser humano e também para a perpetuação da raça. Mas apesar de ter sido instituído o casamento pelo Senhor,
Apesar do casamento ter uma origem divina, apesar do casamento ser estabelecido pelo céu, o casamento hoje tem sido atacado com um rigor extraordinário, e isso tem se intensificado mais nos últimos dias, nos últimos tempos. E esse texto da palavra de Deus nos revela alguns preceitos divinos para o casamento ou sobre o casamento. E quais são essas lições que esse texto nos revela sobre a vontade de Deus para o casamento? Preste atenção, porque hoje o diabo e a sociedade pecaminosa, envolvida no pecado, tem procurado quebrar esses valores na sua e na minha vida. Mas hoje, em nome de Jesus, se isso aconteceu no seu coração, esse engano será desfeito pelo poder do sangue de Jesus. Quais são esses preceitos do Senhor sobre o casamento? Veja, em primeiro lugar, a palavra de Deus nos diz aqui nesse texto que o casamento é heterossexual. Você está me ouvindo? A palavra de Deus diz que o casamento é heterossexual. O verso de número 24 diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. O casamento, diz aqui a palavra de Deus, ele tem um deixar e ele tem um unir-se. Mas o homem que deixa pai e mãe, ele faz isso para se unir à sua mulher e não a outro homem. O casamento, segundo os preceitos divinos, não é uma união entre um homem e outro homem, nem entre uma mulher e outra mulher. Você está me entendendo? Amém, irmãos? A relação homoafetiva, ela pode até receber a aprovação dos homens, mas ela não encontra o acolhimento e nem a aprovação de Deus. A palavra de Deus, ela jamais vai se dobrar diante dos preceitos humanos. Aquilo que a sociedade, adoecida pelo pecado, aplaude, aprova, chama de amor, a palavra de Deus chama de paixão vil, desprezível. A relação homoafetiva, ela causa repulsa em Deus, porque ela é um desvio de caráter, ela é um desvio de conduta, por ser uma paixão infame, diz as Sagradas Escrituras. Essa relação homoafetiva, ela traz uma desonra ao corpo e ao Senhor, aquilo que a sociedade chama de conquista, e ela então diz ser isso um acerto. A palavra de Deus chama isso de erro. Apesar das pessoas dizerem que a relação homoafetiva é uma forma de amor, a palavra de Deus diz que isso não é natural. Aquilo que a mídia e as pessoas estão aí aplaudindo e os meios de comunicação estão chamando que é uma conquista da sociedade moderna, a palavra de Deus diz que isso é um ato que revela indignação, infâmia, baixeza. Os tribunais da sociedade humana, eles podem até reconhecer as relações homoafetivas e dar a elas um caráter legal, mas nenhum tribunal humano, por mais notável que seja o seu saber, por maior que seja a sua sabedoria, pode desfazer os preceitos da palavra do Senhor. As leis humanas, elas não legitimam aquilo que a Bíblia está legitimando, porque ela é contrária à palavra de Deus. A palavra de Deus é que julga todas as leis. O casamento instituído por Deus foi, é e sempre será heterossexual. O que passar disso é fruto de um coração mentiroso e enganoso. O primeiro preceito do Senhor das Sagradas Escrituras é que o casamento é heterossexual. E fim de papo. Nós encontramos hoje muita gente dentro da igreja começando a pensar diferente, achando que é natural, porque a gente começa a ver muitas coisas na televisão, na rua, no ambiente de trabalho, às vezes até dentro da nossa família, mas não é natural. A palavra de Deus diz que o preceito do Senhor para o casamento é que ele é heterossexual. Em segundo lugar,
A palavra de Deus nos diz nesse texto que o casamento também é monogâmico. Pastor, que palavrão é esse? Verso 24, veja aí, ele diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une, ele diz aí, à sua mulher. Preste atenção, o casamento é a relação entre um homem e uma mulher, não entre um homem e várias mulheres, não entre uma mulher e vários homens. O texto bíblico diz assim: e se une à sua mulher. A palavra está no singular, a sua mulher. Aqui em Gênesis, na criação, Deus deixou isso de maneira evidente. Na entrega dos 10 mandamentos, a lei moral de Deus, essa mesma verdade foi reafirmada. Quando Moisés foi chamado pelo Senhor para subir o monte Sinai, e ali ele esteve durante 40 dias e 40 noites na presença de Deus. O Senhor escreveu, o próprio Deus escreveu com os seus dedos as tábuas das primeiras leis e entregou a Moisés. A Bíblia diz que o monte aonde Moisés estava por aqueles 40 dias fumegava, tremia, havia relâmpagos e trovões, e o povo lá embaixo no acampamento tremia de medo num primeiro momento. Porque você sabe, o seu e o meu maior problema na igreja é a gente se acostumar com o sagrado e perder o respeito com ele. Porque no primeiro dia todo mundo tremia, na primeira semana todo mundo ficava horrorizado com terremoto, trovão, relâmpago. No 40º dia o povo já estava dizendo assim: Moisés já deve ter morrido. Chamou Arão, falou: vamos fazer uma bezerrada aqui, vamos, pega ouro aí, vamos fazer um Deus que tirou a gente do Egito. O povo já tinha perdido o temor de Deus em 40 dias que o líder tinha saído de casa. Mas aí, nos 10 mandamentos, o Senhor escreveu com o seu dedo. Em Êxodo 20, verso 17, o Senhor disse assim a Moisés, escrevendo na tábua da lei: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Preste atenção, é singular, é a mulher, não são as mulheres. Deus estava afirmando novamente ali na tábua da lei, na moral, que o casamento ele é monogâmico. Não tem esse negócio de que o homem tem ao mesmo tempo várias mulheres e a mulher pode ter ao mesmo tempo vários homens. Isso pode ser muito bonito lá na cultura islâmica, mas é uma desgraça para a casa daquele pessoal. Em Mateus 19, no verso 4 e 5, Jesus, ele consolidou esse mesmo princípio, dizendo o seguinte: tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jesus novamente diz aí, reafirma o princípio de Gênesis 2:24, e reafirma o princípio da lei dos 10 mandamentos, dizendo que o homem se unirá à sua mulher, não a várias mulheres, mas à sua mulher. O casamento, diz aqui Jesus, ele é monogâmico. Fica claro que o casamento, além de ser heterossexual, ele é também monogâmico. Deus nunca vai aprovar toda essa safadeza que a sociedade humana anda estabelecendo em vários lugares do mundo. Aqui no Brasil é muito raro, de vez em quando a gente encontra aí um cidadão casado com 2 ou 3 mulheres ao mesmo tempo, costuma dar processo e outras coisas mais. Mas quando você vai no mundo islâmico, isso é uma cultura, isso é algo aceitável. Ah, pastor, mas lá no Antigo Testamento, o Jacó, o próprio Abraão, isso foi um desvio que depois foi consertado, que Deus nunca aprovou. E a razão de ter tanto conflito na Terra Santa é justamente porque esses homens tiveram mais de uma esposa, e esses filhos se tornaram rivais, adversários, e nós temos visto tantas tragédias e desgraças estabelecidas por causa da desobediência a esse valor e a esse princípio. O casamento é monogâmico.
Os preceitos do Senhor sobre o casamento é que ele é heterossexual. Os juízes e os tribunais da nossa sociedade podem dizer o que quiserem. Eles todos serão julgados pelo trono de Deus um dia. E eu tenho pena desses homens. Esses deputados federais e senadores, um bando de gente corrupta, serão julgados por Deus. Prestarão conta de leis iníquas que eles aprovam para influenciar a sua e a minha vida. Eles não vão escapulir do juízo de Deus. E para o desespero deles não haverá habeas corpus, não haverá como fugir desse momento. Então, querido, entenda uma coisa: o casamento é heterossexual. Não tem esse negócio de que aquele seu lindinho e ele ficou todo empolgado com outro lindinho e todo mundo aplaude e que isso é bacana e que eu sou então alguém cheio de preconceito e que eu sou homofóbico. Na verdade, nós estamos vivendo hoje não é uma homofobia, nós estamos vivendo hoje uma heterofobia, é uma perseguição a quem é hétero e aos conceitos da palavra de Cristo. O casamento é hétero e é monogâmico. Em terceiro lugar, a palavra de Deus nos diz que o casamento também ele é monossomático. Nossa, hoje eu estou gastando, hein? Hoje eu estou abusando do linguagem aqui, né? O casamento é monossomático. O que é isso? O casamento é monossomático porque significa que no casamento nós somos um só corpo. O texto que lemos nos diz assim: e se tornarão os dois uma só carne. É monossomático. Quando nós nos casamos, nós nos tornamos uma só carne. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Deus nos criou com a capacidade de amar e de ser amado, de sentir prazer e de dar prazer. Agora preste atenção, porque eu vou pegar a rapaziada solteira aqui, morro abaixo, com porrete, varinha e jogando pedra em cima. Estou bravo hoje. Pastor, toma aí um calmante. Ai, 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 pastor. Preste atenção. A Bíblia diz que o sexo é puro, santo e prazeroso. Mas o sexo, segundo a palavra de Deus, só deve ser desfrutado no contexto do casamento. No casamento, o homem e a mulher tornam-se uma só carne. É por isso que o sexo para os solteiros antes do casamento é pecado, porque quem tem uma prática sexual antes do casamento está se tornando uma só carne com essa pessoa, que ele muitas vezes, na maioria das vezes, nem com ela vai se casar. E aqueles que o praticam, ou aqueles que praticam o sexo livremente, como eles dizem por aí, fora dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus, estão debaixo do juízo do Senhor. E a palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 3 a 8, diz o seguinte: preste atenção, você que é solteiro, abra os seus ouvidos, mas sobretudo, se converta a Jesus de verdade. Ele diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E a galera de hoje, até dentro da igreja, está fazendo as mesmas trapalhadas que essa galera da sociedade que não conhece a Cristo faz. Eles namoram e vão para a cama como qualquer pessoa que não conhece a Cristo. Mas espera, continua o texto dizendo assim: que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. O que a palavra de Deus está dizendo é que o solteiro precisa santificar a sua vida e guardar o seu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Não é para você sair por aí fazendo alianças de carne e sangue, de relação sexual, se casando, porque casamento na Bíblia é quando há de fato relação sexual. Então eles estabelecem uma aliança. E ele continua dizendo:
que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Sabe como é que a Bíblia chama essa turma que vai para a cama antes do casamento, que é solteiro? Ele está dizendo aí que você que faz isso, você está agindo como os gentios, como aqueles que não conhecem a Deus, como aqueles que não conhecem os valores e os princípios da palavra de Deus. E o que nós temos de gente dentro das igrejas evangélicas brasileiras, não é brincadeira, que faz e tem prática de sexo livre, nem se conta, de tantos que são. E ele continua dizendo, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Escute isso: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus. O negócio é mais sério, o negócio é um pouco mais acima, o grau é mais elevado, o nível é mais alto. Você não está tendo problema comigo quando você desobedece, quando você que é solteiro experimenta a relação do sexo livre. O seu problema não é comigo, você não está rejeitando o seu pastor, a sua pastora, você está rejeitando Deus. Você está escolhendo o inferno em vez do céu. Você está profanando o seu corpo, que é templo do Espírito, em vez de santificá-lo. O problema é que você está dentro da igreja, caminhando para o inferno, e diz que serve a Cristo. O problema é que você ainda não experimentou uma transformação, porque a palavra de Deus diz para mim e para você, sem nenhum tipo de acanhamento, que o casamento, para mim e para você, ele é monossomático. Nós temos que tomar cuidado com o nosso corpo. Esse negócio de sexo livre é muito bacana na televisão, mas isso gera filho fora do casamento. Isso traz transtorno para o seu pai, para a sua mãe. Isso traz dor de cabeça para você. Eu fico pensando, eu me preparei 10 anos para ser pai. Casei. 10 anos depois fui ser pai. E não foi fácil ser pai. Até porque veio 2 de uma vez, né? Então a gente ficou meio apavorado. 2 meninos de uma vez. Agora eu fico vendo essa garotada querendo, escute isso, querendo desfrutar do sexo fora do contexto do casamento. O que é proibido é pecado, traz maldição, problema para a vida da pessoa, mas quer desfrutar do sexo livre, fora dos preceitos da palavra de Deus, mas não querem o custo, os ônus dessa relação. Que é a criança que vem, que é o aborto que acontece, o que tem de moças novas indo para clínicas de aborto, que são clandestinas, muitas morrem, não é brincadeira. Isso é bonito na televisão, porque eles criam toda uma ideia ímpia, maligna para contaminar a sua vida. A Bíblia diz que o casamento, ele é monossomático. Os solteiros não têm o direito de saírem livremente por aí experimentando a relação, porque na Bíblia casamento não é você ir ao cartório e assinar lá falando que está casado com a Beltrana ou com o fulano. Na Bíblia o casamento é sexual. É isso que essa geração ímpia não entende. Agora, para os casados, o que a Bíblia diz quando fala que o casamento é monossomático? Para os casados, o sexo fora do casamento é adultério. E a Bíblia diz que só aqueles que querem destruir a si mesmos é que cometem tal loucura. Provérbios no capítulo 6, no verso 32 diz: o que adultera com a mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Que loucura! Se tem um livro na palavra de Deus que eu nunca interrompo a minha leitura, eu tenho dito isso aqui. Desde que eu era bem jovem, aos 12 anos, eu comecei a ler o livro de Provérbios. E eu leio o livro de Provérbios, um capítulo por dia. E quando eu termino, eu começo de novo. Eu leio os outros livros da Bíblia, eu leio a Bíblia toda, mas o livro de Provérbios eu acabo e começo. Eu nem sei dizer quantas vezes já li o livro de Provérbios. Mas quando eu chego no capítulo 5,
no capítulo 6, que trata sobre isso, dá um frio na espinha. Porque a Bíblia diz, conforme está dito aqui em Provérbios 6:32, que aquele que adultera com a mulher está fora de si. E ele diz, só quem quer arruinar-se a si mesmo pratica isto. Agora, por outro lado, a palavra de Deus fala que, no contexto do casamento, o sexo é uma bênção, é uma maravilha, é uma ordem divina. O apóstolo Paulo, no primeiro capítulo de Coríntios, no capítulo 7, verso 5, ele falando sobre isso para os casais, ele diz assim, não vos priveis uns aos outros. Paulo é contra o casal que já está vivendo o contexto do casamento, não desfrutar de maneira significativa da vida sexual. O sexo no casamento, ele é como as águas de um rio. Quando essas águas do rio, elas correm dentro do leito, elas levam vida e prazer aonde quer que elas passam. Mas quando as águas do rio, elas transbordam e saem do leito, elas levam destruição aonde quer que chegam. Você está entendendo a diferença? Nós experimentamos alguns tempos atrás aqui uma enchente que foi horrorosa. O rio Manhuaçu é uma maravilha, especialmente se a gente conseguir, não é, fazer o tratamento de esgoto, vai voltar a ser uma maravilha. Que coisa linda você ver um rio dentro do seu leito, tranquilo, aquilo é bom. A gente vê os peixes, os pássaros. Algumas cidades que já cuidam dos seus rios melhor do que a gente, eles têm até pista de caminhada ao lado do rio, é maravilhoso. Mas quando o rio sai do seu leito, aí, irmão, é uma tragédia. Quanta gente morre, quanta gente perde tudo que tem. A Bíblia está dizendo que dentro do casamento, o sexo é uma bênção, porque é como um rio que corre no seu leito. Mas fora do contexto do casamento, ele é como um rio que transborda, e aonde ele passa, ele vai causar dor, destruição, vergonha, vai trazer sofrimento, vai trazer constrangimento, vai provocar uma série de desastres. Você e eu precisamos entender os valores e os preceitos da palavra de Deus. E ele fala que o casamento é heterossexual. Eu posso ouvir um amém sobre isso, irmãos? É heterossexual o casamento é monogâmico e ele é monossomático, e o que passar disso não vem da palavra de Deus. E o que deve reger o meu e o seu coração, o seu e os meus valores, são os valores e princípios da palavra de Deus, e não aquilo que o Gilmar Mendes, o Toffoli, o Barroso, o Fux, a Rosa Weber e essa turma que precisa se converter e mudar de vida, fica escrevendo na canetada lá naquele superior tribunal da mentira, da sem vergonhice. Esse povo que vai responder diante de Deus com maior severidade, porque eles sabem de todas as trapalhadas que eles fazem. O que vai gerir a minha e a sua vida, os princípios que devem governar a minha e a sua vida, são os valores da palavra de Deus. Não é esse tribunal que vai julgar a minha e a sua vida. Nós seremos julgados no tribunal de Cristo pela palavra de Deus. E a palavra de Deus está acima da palavra dos homens, porque as Escrituras dizem que os céus e a terra passarão, mas nem uma vírgula da palavra de Deus deixará de ser cumprida. E eu quero terminar a minha palavra dizendo para você o seguinte: você e eu precisamos ter juízo, temor de Deus, respeito a Deus, entendendo que esses valores não são negociáveis, entendendo que esses princípios não podem ser trocados, como diria aí os irmãos espanhóis, não podem ser cambiados. O preceito do Senhor sobre o casamento são estes: o casamento é heterossexual, é monogâmico
e é monossomático e não tem negociação com Deus. Você está entendendo? Qualquer coisa que vier diferente disso não procede das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo disse, foi escrita para que você e eu pudéssemos ser pessoas bem instruídas na verdade, para que você e eu pudéssemos viver de acordo com aqueles valores que vão nos conduzir para a vida eterna em Cristo Jesus. Viva de acordo com esses valores, viva de acordo com esses princípios, e a sua vida, seu casamento vão funcionar bem, para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos estar orando. Feche os seus olhos. Pense um pouco aí na sua vida. Você que é solteiro, solteira, pense aí se não há muitas coisas que você precisa de consertar, de mudar. Você que é casado, examine o seu coração. Você que é casada, examine o seu coração. Vê se não há alguma coisa também a ser mudada no seu coração, para que você viva de acordo com os valores ou de acordo com o preceito da palavra do Senhor para o casamento, para a sua vida pessoal. Pai querido, nós estamos aqui nesta hora para pedir ao Senhor que possa nos ajudar a viver nesse tempo tão desafiador, onde a sociedade humana tem exaltado a relação homoafetiva e tem perseguido o valor estabelecido pelo Senhor para um relacionamento heterossexual. Meu Deus, que o Senhor possa trazer para os nossos corações temor ao Senhor, respeito à Tua palavra, para que a nossa vida possa ir bem. Meu Deus, que o Senhor possa olhar para os jovens solteiros, e se aqui entre nós houver aqueles que precisam de se arrepender, de mudar de postura, Espírito Santo, que o Senhor nessa hora possa agir nos nossos corações e mentes, nos convencendo acerca do pecado, da justiça e do juízo, porque o Senhor é o único que pode nos levar aos pés de Cristo, o Senhor é o único que pode nos levar a um quebrantamento, o Senhor é o único que pode mudar o nosso coração endurecido, o Senhor é o único que pode transformar e renovar a nossa mente, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Espírito Santo, nós te pedimos que nessa noite o Senhor possa trazer temor de Deus para o nosso coração, arrependimento para a nossa vida, para aqueles que de nós precisamos dele, a fim de que a nossa história, a fim de que o nosso coração, a fim de que a nossa caminhada, a fim de que a nossa família experimente todo o bem e todo o favor do Senhor. Pai, traz para o nosso coração arrependimento e quebrantamento nessa noite, em nome de Jesus, ó Deus. Oramos, ó Deus, para que o Senhor possa nos ajudar a viver de acordo com o preceito do Senhor para a família e para o casamento. Nos ajude, livrando-nos de todo engano que o pecado promove na sociedade com a intenção também de nos alcançar. Livra-nos das mentiras que muitas vezes o maligno quer semear na nossa mente e no nosso coração. Quantas pessoas estão governando as suas vidas, Espírito Santo,
pelos seus sentimentos. E nós não podemos ser governados pelo nosso sentimento. O que tem que dirigir a nossa vida é a tua palavra. E ela diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É por isso que muita gente tem caminhado no escuro, Senhor, porque essa lâmpada está apagada, não há luz para os seus passos, nem para os seus caminhos, mas que nessa noite nós te pedimos, Espírito Santo, que a tua palavra possa trazer luz para a nossa mente e coração, que a tua palavra ministrada nessa noite possa promover uma mudança de mentalidade e uma transformação no nosso coração. Ajuda-nos. Nós te pedimos, Espírito Santo, ajuda-nos, para que possamos correr a nossa carreira cristã, com discernimento, entendimento e temor de Deus, para que nós, ao término da nossa carreira, possamos então, entrar na vida eterna em Cristo Jesus. Nós oramos, em nome de Jesus. Amém.